A gente vai tratar de um assunto agora que a nossa audiência vem acompanhando desde o início da semana, no final da semana passada para essa semana, o caso dessa jornalista Vanessa Riccardi, que foi vítima, né, do feminicídio aqui, do segundo feminicídio, na verdade do terceiro feminicídio no estado de Mato Grosso do Sul, que nós já tivemos o quarto feminicídio também. E nós vamos colocar alguns parâmetros para as senhoras e os senhores entender o que é a Lei Maria da Penha. Como que a autoridade tem que seguir a Lei Maria da Penha? Juridicamente, o que pode ser feito dentro dessa Lei Maria da Penha? E aí, você pode tirar as suas conclusões daí, a gente vai fazer o comentário daqui, se você quiser entrar nas nossas redes sociais, comentar também, o Marcos está acompanhando, já coloca a sua pergunta no ar também, para a gente tratar desse assunto que abalou o estado de Mato Grosso do Sul e teve uma repercussão nacional e internacional, porque foi uma jornalista que foi morta de uma maneira brutal, com facadas próximas ao coração, 3 facadas próximas ao coração, e quem fez isso foi o seu ex-noivo, num ato de nervosismo. E olha, dentro da casa, depois que ele fez isso, quando ele se acalmou, enquanto o socorro ainda não chegava, ele pediu um cigarro e pediu um drink para o amigo de Vanessa que estava lá e presenciou tudo. Ele estava trancado no quarto. Olha, é inacreditável. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais, que eu estou aqui com o nosso advogado, nosso consultor jurídico, para todos os tipos de assuntos que envolvem aí a questão jurídica. Rodolfo Guerra, nosso advogado, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite. Infelizmente, hoje nós vamos tratar desse assunto delicado que causa uma repercussão muito grande para toda a sociedade e que a gente trata do bem maior de uma pessoa, que é a vida. E tratando dessa vida, a gente está tratando de um ente, podemos dizer, mais fraco em relação ao homem, que é a pessoa que sofre toda a tortura, que perde a vida, que é da mulher. Então, esse assunto hoje em dia é um assunto muito delicado. Doutor, Lei Maria da Penha. Essa lei surgiu como? Ela vem tratar de que assunto? Como que ela segura realmente a mulher para que esse tipo de coisa não venha acontecer? Paulo, a Lei Maria da Penha, ela aconteceu em decorrência de uma agressão sofrida pela Maria da Penha. Ela é uma lei de 1980, da década de 80, e que em decorrência desta agressão sofrida pela Maria da Penha, o Congresso Nacional fez uma lei para tentar proteger as mulheres. Com o passar dos anos, surgiu o crime de feminicídio, em 2015, que o crime de feminicídio ele é o crime que acontece contra a mulher no âmbito da violência doméstica, da violência familiar ou do menosprezo contra qualquer mulher. Antigamente, Paulo, nós temos que dizer que quando a lei surgiu, a pena era de 12 a 30 anos no regime de preclusão. A partir do ano passado, em decorrência do grande aumento dos crimes, o Congresso alterou essa lei e hoje a pena ela vai de 20 a 40 anos para a pessoa que comete feminicídio no Brasil. Então hoje nós estamos com o Congresso, com a sociedade, tentando proteger cada vez mais a população feminina do nosso país. Bom, hoje nesse programa a gente não vai julgar ninguém, a gente não vai questionar da forma que realmente aconteceu. Nós vamos colocar aqui os parâmetros, muitas vezes, que a própria mídia divulga ou deixa de divulgar também o que realmente acontece. Existe uma coisa chamada sistema, esse sistema realmente muitas vezes é um sistema que tem que ser aí mudado ano após ano, mas ele acaba ficando falido. Eu estou falando do quê? Muitas vezes, para que você tenha uma casa da mulher brasileira, como é lá em Campo Grande, onde tem todo um aparato de delegadas
de policiais, juízes, promotores, defensores, enfim, sala para tudo, sala para o delegado de acusação, sala para o advogado de acusação, sala para o advogado de defesa, apartamentos para que as mulheres fiquem hospedadas lá o tempo que for preciso. Enfim, é um sonho para Três Lagoas. Corumbá ganhou, Dourados ganhou essa Casa da Mulher brasileira pelo governo federal. Mas e aí? E a estrutura? É isso que eu pergunto agora, doutor, o senhor que acompanha, está sempre próximo ali também ao Poder Judiciário. Nós temos essa estrutura. Hoje, como é que está a estrutura para a gente poder falar assim, olha, vamos defender a mulher de todas as maneiras? Paulo, sem entrar nesse mérito da Casa da Mulher para a cidade de Três Lagoas, se nós formos na delegacia hoje, nós vemos que os delegados, escrivãos, investigadores, eles não possuem uma estrutura para isso. Hoje, a estrutura da Polícia Civil, que é aquela polícia que investiga os crimes, ela é defasada. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é cobrar a entidade pública, cobrar o governo para que faça um investimento na Polícia Civil do nosso estado. Melhore o ambiente de trabalho para os delegados, para os escrivãos. Nessa parte da Casa da Mulher, aqui em Três Lagoas, por coincidência, ontem eu estava até numa reunião com um delegado e o assunto foi sobre isso. Nós estávamos debatendo esse assunto. Hoje, se uma mulher chega na delegacia alegando o crime de feminicídio e ela pede uma proteção através da Lei Maria da Penha, demora de 2 a 3 dias para essa mulher ter uma resposta do Poder Judiciário. Então não é uma resposta imediata. Outra coisa, Paulo, que nós temos que pensar na nossa cidade. A mulher se sentiu ameaçada. Ela só tem a casa dela para ela ir. Para onde que ela vai voltar? Ela não tem um lugar para ser acolhida pela nossa cidade ainda. Então, hoje, volto a dizer, precisamos de uma infraestrutura melhor para a Polícia Civil, para poder resolver os casos de homicídio, feminicídio, Lei Maria da Penha, os roubos. Essa parte tem que ser uma parte cobrada do nosso governo. Bom, olha aqui, doutor, já entramos aqui com a nossa audiência. Bom, temos aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, você faz a denúncia, eles vão até a sua casa, retiram o agressor, levam ele para a delegacia, no outro dia ele está lá batendo palma. Muitas vezes ele tem até a chave da casa e ele volta para dentro do lar. Teve um caso semana passada que uma mulher foi fazer uma denúncia de feminicídio, foi na delegacia, o escrivão convidou a polícia militar para levar essa mulher embora, que ela queria voltar para a casa dela. Quando ela chegou na casa dela, a hora que ela abriu a porta, o marido estava esperando ela com uma faca. Sorte dela que a polícia militar acabou levando ela para a residência. Por quê? Porque ela não tinha para onde ir. E aí a polícia militar interveio e prendeu essa pessoa. Então, volto a dizer, neste caso, nós estamos falando falta uma estrutura para a mulher se sentir amparada, se sentir defendida nesses casos em específico. Olha, hoje pela manhã, em entrevista a um veículo de comunicação de Campo Grande, o Campo Grande News, que é parceiro aqui do Hoje Mais Notícias, a subcomandante da Polícia Militar, Coronel Neide, ela encaminhou à Secretaria de Segurança do Estado um pedido para que os batalhões de polícia incluíssem dentro do seu operacional não só o Promuse, que é o Programa de Mulher Segura, mas um pelotão, ou fosse criado um batalhão, tá, de profissionais da Polícia Militar para a proteção dessa mulher. O Promuse já existe e faz um trabalho incansável aqui em Três Lagoas. É apenas 2, 3 pessoas com uma viatura, corre para lá, vem para cá, etc. e tal. Tem o apoio da Polícia Civil também. E muitas vezes, olha que interessante, doutor, muitas vezes as mulheres não querem denunciar. Né? A gente já conversou, inclusive, aqui também com o pessoal da assistência social, que tem um programa para as mulheres de Três Lagoas nessa questão de proteção, mas elas têm medo. Elas têm medo de denunciar, têm medo do que pode acontecer com ela após essa denúncia, e muitas vezes ela se sujeita a isso, né, a essas agressões. Isso acontece de forma corriqueira.
As mulheres muitas vezes são agredidas e com medo do que pode acontecer com ela amanhã, com medo de perder a família, acabar com a família, acaba não denunciando. Então essa é uma questão delicada em que a mulher precisa procurar a polícia para fazer essa denúncia. Ô Paulo, e só para a gente ressaltar também, sim. Hoje o Brasil ele é o 5º país do mundo que mais tem casos de feminicídio. Então, assim, este é um crime que hoje em dia está muito alto no nosso país, na nossa sociedade. E nós temos que achar uma forma de evitar isso. Olha, Mato Grosso do Sul gerou essa semana o 4º feminicídio. E agora a gente entra naquela situação. Por que a gente ficou sabendo só do caso da Vanessa e por que nós não ficamos sabendo desse 4º feminicídio? Ele não deixa de ser um feminicídio porque ele acontece numa aldeia de índios. Ele é um feminicídio. O que aconteceu? Uma briga de um casal. A mulher, inclusive, pegou um facão para se defender durante a confusão. O homem pegou esse facão e deu 2 golpes na cabeça dela. E o detalhe, ele fez tudo isso na frente do filho de 8 anos de idade. Então, aí, a gente divulga essa matéria e aí você coloca num prospecto ali, né, de audiências, por exemplo. Você tem lá 1000 visualizações, um exemplo, para o caso da jornalista, e você tem no máximo 70 para o caso da mulher indígena que morreu também vítima desse feminicídio aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor faz essa avaliação hoje, né? A mídia também, ela ajuda e às vezes ela atrapalha em alguns sentidos. Sim, a mídia ela acaba atrapalhando porque caso de feminicídio tem que ser tratado igual para todos, independente de onde aconteceu, do bairro e da pessoa que aconteceu. Nós estamos falando de um crime muito sério, muito grave, que tem que ser evitado, que nós temos que cortar esse mal pela raiz. E temos que tratar todos os casos de forma igual. Um dos princípios do direito é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, para que eles se igualem. Então, nesse caso, independente de onde aconteceu, independente da pessoa que aconteceu, nós temos que tratar todos os casos de forma igual, para a gente tentar resolver esse caso e não acontecer mais esse tipo de crime perante a nossa sociedade. Essa foi uma semana de muita dor para muita gente que perderam aí seus entes queridos, né? Nós tivemos aí o casal que infelizmente morreu carbonizado e nós estamos aguardando a chegada do corpo aqui também, do casal, para ser velado entre hoje e amanhã, para poder fazer o enterro. Nós tivemos o caso das crianças que vieram aí a falecer, inclusive a criança de 2 anos de idade que foi esquecida dentro do carro, sob o sol de 30 graus, que veio a falecer. E ontem à noite, um trágico acidente vitimou 12 jovens universitários no interior do estado de São Paulo. Morreram 12 que estavam dentro do ônibus, 21 ficaram feridos. E esse é o trabalho da imprensa, promover de uma forma igualitária todas as informações da mesma forma, do mesmo jeito, como aconteceu e tudo mais. Vanessa, uma moradora de Três Lagoas, e a gente sempre está pedindo a Deus para levar o conforto para os pais e também para os amigos mais próximos, como foi o caso do professor Eduardo também, com a sua companheira. Os 2 filhos ainda estão no hospital, eles sofreram queimaduras graves, ainda estão no hospital. E o casal, que é daqui de Três Lagoas também, que veio a falecer. Eu cito esses exemplos para que vocês percebam que o Hoje Mais Notícias trabalha nesse parâmetro de igualdade. Seja a nossa companheira de trabalho, a quem eu conheci e respeito muito, quanto aquela indígena lá da região de Dourados, que também veio sofrer um feminicídio. Doutor, obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus comentários na área jurídica. O senhor gostaria de complementar algo mais? Fique à vontade. Ô Paulo, só para trazer um número, sim, em relação ao feminicídio... Estatísticas é sempre bom. De 2023 para 2024, no Brasil, nós tivemos um aumento de 35% dos casos do feminicídio, levando em consideração que esses são os casos registrados na Polícia Civil.
fora os casos que a mulher ficou com medo e não procurou uma ajuda do poder público. Então, eu volto a dizer, hoje em dia este é um crime que está em alta na nossa sociedade e que nós precisamos, de alguma maneira, encontrar meios para poder acabar, cortar esse crime pela raiz. Perfeito, então. Obrigado, Dr. Rodolfo Guerra. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto